Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que hora você vai estar assistindo. Meu nome é Genilson, eu sou membro da equipe Unibaja. Vou estar ensinando vocês aqui nesse curso de CATIA proposto pela equipe Unibaja. É, então, primeiro para começar, vamos, vamos começar pelo mais básico. O que é o CATIA? O CATIA é um programa desenvolvido pela Dassault Systems que ele possui um programa de CAD que possui diversas ferramentas das mais variadas utilidades, desde de desenhar CAD mesmo até análise, simulações e coisas desse tipo, de várias é, modalidades diferentes, né? Nesse curso a gente vai estar focado no desenvolvimento de estruturas tubulares, mas com os conhecimentos adquiridos nesse curso, acredito que você será capaz de desenvolver não só isso, mas diversas outras habilidades acerca desse programa, que é uma ótima ferramenta, e também é, auxiliará também a alunos que estão fazendo a disciplina de DIAC, pois vão aprender de uma forma mais aprofundada a questão do uso do CATIA. A versão que eu vou estar utilizando é a CATIA V5R21, mas acredito que todas as funcionalidades que eu vou estar utilizando aqui nas outras versões, como o R19, por exemplo, eles vão estar disponíveis. Então, acredito que vai ser bastante produtivo para é, você que está fazendo esse curso. O pré-requisito, no caso, seria ter somente o programa instalado e disposição para aprender. É, Vou começar pelo mostrando aqui as interfaces do CATIA. Esse aqui é o CATIA sem nenhum arquivo novo nem nada. Aqui nesse Start você tem todas as ferramentas que o seu CATIA disponibiliza. Além disso, você também pode criar uma barra de favoritos aqui, por exemplo. É, Aqui você tem as barras e tudo que vão te auxiliar em algumas tarefas mais adiante. Mas bem de início assim, todo projeto que você for criar, a ideia é que você vai vir aqui em File, New, e sempre começa por um Product. Por que é um Product? Product seria basicamente meio que a base para todo o seu projeto, no caso. Todas as outras tipo, vai ser meio que a junção de todas as outras partes do seu da sua estrutura, do seu projeto em si. No caso, o product ele é meio que ele vai acomodar todas as partes. Assim que você abre o product, você cria um novo product, por exemplo, você já vai direto para a ferramenta de assembly, que no caso seria para junção de peças. Mas aí o que acontece? Como você não tem nenhuma peça, você no caso vai terá que iniciar a peça, né? Por exemplo. Então nenhuma dessas ferramentas no momento serão úteis para a gente. É, então, se o product seria o nosso produto, nós precisaríamos de todas as partes que ele vai ser construído, né? E no caso, para você inserir uma nova parte, você vem em Insert e New Part, por exemplo. Quando você insere um New Part, você vai ter que selecionar em qual produto você vai estar inserindo essa nova parte. No nosso caso, é o Product 1. E nisso ele vai criar uma nova parte, tudo. E se você expandir a árvore aqui, clicar duas vezes na parte, você vai entrar na parte body. O que seria o parte body? Seria o corpo daquela sua parte, entendeu?
E assim que você clica, você já é automaticamente redirecionado para o Part Design, que é uma das ferramentas importantes que a gente vai utilizar. Essas utilidades aqui todas vão ser explicadas, mas no caso, por exemplo, para você começar qualquer coisa, você tem que fazer o desenho dele em algum plano. É, por padrão mesmo, o CATIA ele sempre vai criar para você esses três planos que eles vão representar é, plano X, plano Y, plano Z, por exemplo, né? Tanto que aqui você consegue visualizar quem é quem. E aqui também é o plano XY, plano YZ e plano ZX. É, no caso, esses planos vão te auxiliar para fazer todos os desenhos. E antes de a gente entrar nessa parte do Sketcher, eu vou dar uma explicação nessa barra daqui de baixo, que é uma barra muito importante para você é, poder trabalhar em cima do seu. Tipo, facilitar você trabalhar com o CATIA, por exemplo. Aqui nós temos o mesmo que aqui no file, por exemplo. Você pode criar as coisas, salvar, imprimir, coisas desse gênero e tudo. E também você tem a ferramenta de retroceder e avançar um passo. Essa parte aqui não é muito utilizado, mas no nosso curso não vamos dar ênfase, mas sabe que são algumas ferramentas, algumas possibilidades de uso. Essas daqui são as ferramentas de visualização, por exemplo. Aqui é o modo Fly Mode, que não é mais para visualizar sua peça. Tem a ferramenta Fit All In, que no caso seria para colocar tudo para caber na tela, por exemplo. Você tem o Pan, que você consegue mover as coisas, tudo, por exemplo. Você vai ter o Rotate, que ele vai te permitir rodar tudo. O Zoom In, Zoom Out. Você tem o Normal View, que ele vai pegar, por exemplo, se você está no sketch, você está de um lado do plano, você quer virar para o outro lado do plano, o Normal View ele te auxilia para isso. E se você quiser que sua vista seja normal algum desses planos, você clica nele e em um dos planos, que ele vai te colocar de frente com aquele plano, por exemplo. Você tem o Multiview, que no caso você vai visualizar diversas faces, por exemplo, né? Aqui é uma vista isométrica, aqui é uma vista do plano XY, do plano YZ e do plano ZX. Aqui você tem só a vista isométrica, mas você tem que desativar o Multiview, por exemplo. Eu estou, sei lá, na vista frontal e eu quero mudar para isométrica. Ele vai vir e vai mudar para mim, por exemplo. E clicando nessa setinha para baixo, você tem todos os outros planos possíveis para você utilizar, pra você no caso auxiliar na sua visualização. Eu quero a vista direita, aí você põe vista lateral direita, aí você põe aqui, por exemplo. E é muito bom usar isso aqui como parâmetro do seu projeto. Então, se você quer que seu projeto faça mais sentido, facilite isso aqui. Por exemplo, na Front View, você quer ver a sua frente, por exemplo. Então, desse plano em diante, você vai construir sua frente. Desse plano para trás, você vai construir sua parte traseira. Então, se isso está acertado, então o lado direito vai estar, o lado esquerdo vai estar, em cima e embaixo também. Então, é um detalhezinho que facilita muito na hora de você visualizar o seu projeto. Aqui você tem os tipos de vista, no caso, né? Que
a sua peça, sua peça, seu produto, sua estrutura ou o que você for fazer, você tem diversas formas de você visualizar. Você pode ver assim, com curvas mais, com linhas mais simples, com linhas escondidas, ou somente do material, ou somente o wireframe, ou se quer customizar algum parâmetro, por exemplo. E nisso você consegue mudar clicando nessa setinha de baixo e escolhendo. É, aqui nós temos o Hide Show e o Swap Visible Space. O que acontece? Quando você está criando alguma coisa, por exemplo, você precisa. Você cria linhas, por exemplo, linhas de referência, ou sei lá, algum eixo de referência também, ou alguma coisa que te auxilia a fazer a sua peça, mas que aquilo é meramente para auxiliar na construção. Não vai agregar em nada na visualização do seu material que você está produzindo, né? Então você consegue esconder aquilo. Por exemplo, eu vou esconder um dos planos aqui para usar de exemplo. Eu não estou usando o plano YZ e eu escondi. Não significa que eu apaguei. Ele ainda existe. Só que ele está em outro espaço, por exemplo. Esse aqui é o espaço visível. E aqui a gente pode, como o nome da ferramenta diz, Swap Visible Space. A gente muda para o espaço que a gente não consegue ver. Então tudo que a gente esconder vai estar dentro desse espaço, por exemplo. Aí você pode vir aqui e novamente no Hide and Show e ele vai voltar para o espaço visível. Essas ferramentas aqui é de materiais, por exemplo. Aqui o catálogo é padrão do CATIA. Então aqui tem vários materiais de tudo que é tipo de material, por exemplo, né? Tem materiais de construção, materiais de tecido, de metal, outros de pintura, de, de tudo que é coisa ele tem um, um exemplo. E além disso, tipo, todos esses defaults você tem a possibilidade também de criar o seu próprio material. Mas são casos bem específicos, porque geralmente o catálogo padrão abrange praticamente todos os materiais que você pode usar. É, aqui temos as ferramentas de medição. Nós conseguimos medir a distância entre dois pontos, ou sei lá, entre um espaço e outro, contando um ponto no meio, comparar distâncias e também medir um item em si, entendeu? Só a medida dele. E aqui ele vai te dar tanto medida de comprimento, medidas de ângulo, medidas do, do centro dos planos. Ele vai te dar todas as medidas, por exemplo. As componentes também, ele te dá bastante, como posso dizer, bastante abrangente as medições. E aqui a gente consegue medir a inércia, medir o peso, medir CG, medir diversas coisas. Aqui a gente consegue criar renders, por exemplo. No caso, mais pra frente eu aprofundo mais nessa parte. Mas esses renders eles te auxiliam na hora de criar uma imagem do seu produto final, entendeu? Já finalizado. Aqui nós temos o update, que ele serve para atualizar tudo que está acontecendo. Quando você faz alguma modificação e não está no manual update mode, você pode vir aqui e clicar que ele vai dar update em tudo. E aqui são sistemas de ângulos, de medidas, coisas desse tipo. Então esses aqui a gente não chega a utilizar tanto, somente mais o update. Depois de explicar essa barra inferior, apertando o botão direito do mouse em cima de alguma coisa, de algum plano, algum ponto, alguma peça, alguma coisa, você vai abrir esse menu para praticamente tudo. Essas coisas aqui são basicamente uma árvore que abre
padrão. E nisso você tem várias funcionalidades que vão te ajudar. Por exemplo, eu tô aqui, sei lá, o meu parte está fechado aqui e eu tô em outra parte, por exemplo. Mas eu quero saber de onde é que vem esse plano para eu saber onde é. Eu vou e dou um center graph. Ele vai abrir toda a minha árvore e vai selecionar diretamente a peça que eu quero. Então isso vai te auxiliar bastante mais para frente. E com isso você pode te facilitar para, eu quero apagar, eu quero, sei lá, saber de onde é que tá, de onde é que é isso, entendeu? E te facilita encontrar ele na árvore. Esse reframe on, por exemplo, eu estou aqui do lado, por aqui, né? Mas eu quero botar ele no centro da minha tela, centrado. Eu dou o reframe on e ele vai jogar essa peça ou esse plano, os pontos, o que você selecionou vai para o centro da tela. Tem o hide and show que eu expliquei, que é aquilo que você esconde e aparece. Tem as propriedades, que no plano não tem muitas, mas você pode mudar na linha e tudo. Por exemplo, se for um material, você consegue ver do que ele é feito e tudo. Mais pra frente a gente vai entrar mais dentro disso. Essa seleção outras você não vai utilizar, outra seleção. Define Work Object. Por exemplo, eu estou aqui no meu parte e tudo, mas eu quero ter vários corpos nessa mesma parte. Eu posso inserir um corpo, por exemplo, sei lá, body 2, é o nome que eu dei. E você pode reparar que o body 2 ele tem um tracejado embaixo. Então significa que ele é o objeto que eu estou trabalhando. Então tudo que eu criar, ele vai estar tudo vinculado a esse body. Mas se eu não quiser vincular esse body, eu posso vir nesse outro e colocar como objeto de trabalho. Definir como objeto de trabalho. Aí pode ver que o part body que recebeu o tracejado embaixo. Temos as opções de cortar, colar, copiar e desse tipo, deletar, por exemplo. Aqui ó, eu estou no meu body 2 que eu acabei de criar, mas eu não quero utilizar ele. Eu posso deletar, ele vai embora. Utilizando aqui o undo, eu consigo voltar. Mas mais isso. Esse parent and children eu vou explicar mais pra frente, mas é a função de o que vai estar vinculado com o que, entendeu? Isso eu vou explicar mais pra frente quando já estiver mexendo mais nessa parte de, de construção. Local update, você só dá o update nesse único part body, por exemplo. Eu fiz alguma mudança nas outras coisas, mas eu só quero atualizar esse daqui para ver como é que ficou. Aí você vem e dá o update. E o replace é que você consegue trocar ele por outro. Nessa opção aqui, você pode ver os componentes, esconder, resetar propriedades, mas a funcionalidade mais importante é esse aqui, Open in New Window. Ele vai pegar tudo que estava aqui nesse meu product e, sei lá, por exemplo, eu tenho um exemplo de uma estrutura de gaiola. Tem alguns tubos que está me atrapalhando visualizar esse aqui que eu estou querendo mexer. Se eu vier aqui e abrir nova janela, no caso já tá aberto, mas aí ele vai separar o part tudinho e vai ficar só o que eu selecionei para me ajudar a modificar ele, por exemplo. Vindo aqui em Window, eu consigo voltar para onde eu estava. Como eu não vou utilizar essa que eu acabei de abrir, eu posso fechar, simplesmente fechar. Eu não vou salvar porque eu não fiz nenhuma alteração. Mas com isso você abrange todas essas funcionalidades assim que é básica para todas as ferramentas do CATIA. Voltando agora eu estou no parte design. Eu quero começar com o Sketcher, que é a base de tudo. É o desenho num plano de algo, por exemplo. Quando você entra no Sketch, você tem algumas ferramentas.
por exemplo, essas daqui a gente não utiliza muito, que são ferramentas 3D, mas essas daqui a gente já começa a utilizar. Você pode usar por exemplo, uma grade para te auxiliar nas medições, e, e essa grade, quando você tira o zoom, ela mantém um padrão. Você pode botar que você só vai conseguir construir coisas nos vértices dessa grade. Aqui você tem a funcionalidade de criar coisas reais que vão fazer parte do seu desenho, por exemplo, uma linha, mas você também pode criar uma linha de construção. Esse aqui você entra no modo de construção, quando está ativado. Aí, por exemplo, ele vai dar uma linha tracejada, que quando eu sair do sketch, ela não vai ter funcionalidade nenhuma. Ela vai ser somente para construção. Então, ela não vai ter muitas funcionalidades. Esses aqui são as constraints geométricas, e isso aqui é para constraints de dimensões. Esse aqui é sempre bom deixar ativado, que vai ajudar bastante. Quando você entra nessa barra de ferramenta aqui, por exemplo, você tem os profiles. O profile, o que é? Você consegue desenhar diversas coisas, e elas vão estar todas linkadas umas com as outras, entendeu? Aí, no caso, você consegue linkar umas com as outras, e quando você clica num ponto que está esse vermelhinho aí no centro, duas vezes, ele vai continuar salvo tudo que você mudou, e você pode mexer em todas elas, que todas elas vão estar linkadas, por exemplo. Isso é bom para fazer alguns tipos de trabalhos, e com isso você consegue mexer nelas. Vou dar uma limpada aqui. Mas aí você tem a ferramenta de retângulo. Abrindo aqui, você tem o retângulo orientado, que você escolhe 3 pontos para criar um retângulo. Paralelogramo, que não vai ser ângulo de 90, por exemplo. Um círculo alongado, por exemplo. Você consegue definir uma distância e fazer um furo, por exemplo, né, no caso. Dessa mesma forma, só que cilíndrico. Um perfil de chave, buraco de chave. Perfil hexagonal. Um retângulo centrado em um ponto. E um paralelogramo centrado num ponto. Mas é isso. Essas são as ferramentas dessa parte. Isso te ajuda bastante. No círculo você tem a mesma coisa, um círculo centrado em um ponto, um círculo definido por 3 pontos. Você tem aqui um círculo usando coordenadas, um círculo que toca em 3 pontos, é tangente a 3 pontos. Aqui é só um arco com 3 pontos, um arco com limites e só um arco centrado em um ponto. Aqui na ferramenta de linha temos a spline, que é um tipo de linha que ela vai curvar dependendo da quantidade de pontos, e eles vão estar todos ligados. Então, tipo, vai ter todos esses pontos que vão estar definindo essa curvatura, mas quando você for contar, seria só como uma curva, entendeu? Somente uma curva. Você tem elipses, parábolas, hipérboles e cônicos. Você também tem a ferramenta de linha. Essa aqui é a ferramenta de uma linha infinita. Uma linha bitangente, uma linha bissecante e uma linha normal, uma curva. São todos para facilitar a sua vida. E esse aqui você também consegue construir um eixo. Esse aqui também tem ponto, um ponto por coordenada, pontos equidistantes, pontos de interseção e ponto de projeção. São todos os pontos que você consegue utilizar.
Essas daqui são ferramentas de fazer cantos, por exemplo. Ou fazer duas linhas que se juntam. Essa ferramenta de canto, por exemplo, você seleciona duas linhas, aí você consegue fazer uma curvatura, que também é editável, por exemplo, né? Você consegue mexer nesses valores e tudo. Você consegue fazer cantos sem ser arredondados, cantos quadrados, assim, né? Retos. Você consegue cortar as coisas. Você consegue quebrar uma linha. O Quick Trim, que é a borrachinha, vai te auxiliar bastante. Fechar arco e complementar figuras, por exemplo. Mas a que você mais vai utilizar é o Quick Trim. Essa borrachinha, ela consegue fazer você apagar qualquer coisa. Por exemplo, eu criei uma curva aqui, uma linha aqui, e eu quero apagar somente essa parte superior. Eu clico aqui no Quick Trim e ele vai cortar tudo que está acima. Aqui eu quero cortar tudo que está desse lado de cá, por exemplo. Eu vou no Quick Trim e ele corta pra mim. E ele vai ficar só o que eu desejei, por exemplo. Ele é bastante útil para isso. Aqui é a ferramenta de espelho, a ferramenta de simetria, de translação, rotação, escala e offset. Tá, o espelho, por exemplo, eu criei todo esse desenho de um lado e eu quero espelhar ele para o outro. Eu vou primeiramente selecionar todo ele, clico no espelho e seleciono algum ponto para me espelhar. Por exemplo, eu escolhi aqui o eixo Z no caso, né? O horizontal, o vertical no caso. Mas se eu clicar aqui no horizontal, por exemplo, ele vai espelhar em horizontal. Se eu criar uma linha qualquer, por exemplo, um ângulo qualquer, eu consigo novamente espelhar baseado nessa linha. Então, tipo, ele espelha baseado a um eixo. A simetria, ele só vai pegar e jogar tudo que está de um lado para o outro. Olha, eu fiz meio sem querer, mas aqui vai ficar mais claro. Eu seleciono tudo, clico em simetria e ele vai jogar tudo para o outro lado, sem criar uma cópia do lado de cá. O Translate, eu posso pegar todo esse negócio, basear em um ponto e movimentar ele a um ponto. Eu posso criar várias instâncias, no caso, mas posso criar somente uma e posso, sem ser o modo de duplicata, ele vai pegar um e jogar para lá. Eu tenho o modo de rotação. Novamente, você seleciona um ponto e traça uma linha e você consegue rotacionar baseado neste eixo. Temos o de escala, que eu consigo selecionar um ponto e crescer baseado nesse ponto. Por exemplo, eu crio uma mesmo geometria menor ou maior em escala. E esse aqui é o offset. O que é o offset? Ele vai pegar, por exemplo, uma linha. Eu quero que essa linha esteja uma igual, só que junto com esse ponto. Eu clico nisso, ele vai pegar essa linha de referência e ele vai distanciar essa linha e criar uma constraint para mim. Tá. Aqui é a ferramenta de projetar elementos 3D. Eu vou explicar lá mais pra frente. E aqui basicamente você tem a de criar constraints. Eu quero pegar e ter um valor fixo para essa distância. Eu posso editar ele a qualquer momento. E no Sketch basicamente é isso. Olá pessoal, aqui quem fala é Yuri, sou o capitão de estrutura da equipe Unibaja e vou estar ministrando para vocês a parte de part design. Aí vem aquela pergunta, né, para talvez alguém que não esteja conhecendo o software agora, que é o part design.
Part Design é basicamente, como vocês viram, que a gente tem um ambiente de Sketcher, onde você faz desenho em 2D, desenhos técnicos ou coisas do tipo em 2D. E o Part Design é um ambiente que transforma o 2D para o 3D, para a terceira dimensão. No caso da volume, a peça faz um desenho dela, um CAD, que a gente chama dela. E enfim, para você chegar nesse ambiente aqui, eu vou fechar para fazer um tutorial certinho. Em Start, Mechanical Design, Part Design, que é onde vamos trabalhar. Vou colocar aqui aula. Ok. Bom, aqui está o ambiente que vamos trabalhar. As ferramentas que eu gosto de utilizar estão nessa distribuição, porque eu gosto de trabalhar assim, para mim fica mais fácil de achar as ferramentas que eu preciso. Mas vai de pessoa para pessoa. Essa distribuição que eu uso, e às vezes no seu computador pode estar numa outra distribuição. Mas enfim. Essa aba de ferramentas aqui é a que a gente vai mais usar. Essas duas são as ferramentas que a gente mais vai usar dentro desse ambiente, que é Sketch Basic Features e o Dress Up Features. Aqui temos ferramentas, que é uma das ferramentas que a gente mais usa nesse ambiente, que é o Pad, Pocket. O Pad, o que seria o Pad? O Pad, você acrescenta massa à peça que você está criando. E o Pocket é o inverso, você retira a massa. O Shaft é Groove, Roll, Hip, Rip, Slot, essas peças aqui não são tão usuais, mas eventualmente uma peça ou outra vocês podem acabar usando elas. E aqui também tem outras ferramentas, o Edge Fillet, Chamfer e Draft, Angles, enfim. São outras ferramentas das quais podem vir a trabalhar também. Bom, agora eu vou dar um exemplo de como usar essas ferramentas aqui. Tem um exemplo aqui para vocês, é uma peça relativamente simples, não tem muito segredo. Para a gente fazer essa peça aqui, o que nós precisamos entender? Nós sabemos que a base, a largura dela é de 75 milímetros, tem uma espessura de 20, e nós não temos exatamente o tamanho dela. O que nós temos aqui é que nós temos a circunferência de 40 milímetros de diâmetro, e o centro dessa circunferência até a base tem essa altura. Então vamos lá. O que a gente começa aqui para fazer isso? Nós escolhemos um plano referente ao que a gente vai trabalhar. Eu vou escolher o plano YZ. Você clica no plano. No meu computador tá aqui do lado, aqui tá tipo uma folha com um lápis em cima. Assim se você botar aqui, vai estar aqui Sketcher. Se você clicar, ele entra no ambiente 2D. Aí temos as ferramentas aqui. Como eu quero fazer um retângulo, eu vou utilizar essa ferramenta aqui, ó, Centered Rectangle. Você clica nela uma vez, você vai selecionar o ponto. Eu gosto sempre de trabalhar no ponto 0. Clica aqui uma vez e arrasta para cima, e aqui você pode clicar em qualquer lugar, porque a gente vai colocar as medidas depois. Bom, criei a minha peça. E aqui voltamos aqui. O que nós sabemos? Que a largura dela é 75 milímetros. Então vamos lá colocar a largura dessa peça, 75 milímetros. Ok. O que mais nós sabemos? E nós sabemos que temos um círculo
coincidente no centro aqui, né? O centro é coincidente ao centro da peça, meio da peça, digamos assim. E nós sabemos que do centro da peça, do círculo, da circunferência, até a base, a gente tem essa altura. A gente pode simplesmente adicionar isso aqui ao Katia. 30, 40 mais 30 mais 42. Vamos lá. 40 mais 30 mais 42. 112. Ou você podia também botar 112 automático. Eu fiz assim para vocês saberem que esse ambiente aqui também faz contas. Pode ser de multiplicar, pode ser dividir, enfim. Igual numa manipulação matemática. Você pode fazer qualquer manipulação matemática dentro desse espaço aqui para botar uma medida, que o CATIA ele automaticamente converte. Ok. Temos aí a primeira parte desse desenho. E aí você clica aqui, ó, nessa, provavelmente vai estar na mesma aba aqui, nessa mesma local que no meu computador. Você clica aqui no Exit Workbench, ele volta para o ambiente de Part Design. E agora o que a gente tem que fazer? Dar massa a essa peça, dar volume a essa peça. Como a gente faz isso? Usando o pad. O pad aqui, ó, você já vê que ele dá uma prévia de como vai ficar a peça, o volume que ele está adicionando, e com esse aqui ele já dá um volume qualquer, e coincidentemente é o mesmo volume que nós precisamos, que é 20. Então só dou um preview, tá tudo ok do jeito que eu quero, dou ok. Bom, tá aí uma parte, primeira parte da peça, da nossa peça. Então vamos para a segunda parte. Esses círculos aqui, essas duas circunferências aqui. Para desenhar essa circunferência, você clica aqui na face da peça, volta aqui para o ambiente de Sketcher. Pronto, aqui agora você vai desenhar na face da nossa peça. Então vou colocar uma circunferência aqui em qualquer lugar. A gente sabe que ela tem um diâmetro de 24 milímetros. De diâmetro. E essa altura aqui de 70 no caso, do centro dela até a base, temos 70 milímetros. Ok. O que mais mas são duas circunferências. Então o que a gente faz? A gente usa essa ferramenta aqui, ó, o Mirror. Clica na peça, clica na circunferência, clica no Mirror e seleciona um eixo de referência. Eu vou usar esse eixo aqui porque está no centro da peça, então ele espelhou minha peça ali para o outro lado. Mas de um centro até outro nós temos 40 milímetros de distância entre um centro e outro. Então vamos delimitar isso também. De um centro até o outro centro nós temos 40 milímetros. Pronto. Esses são os dados que forneceram. Dois círculos de 24 de diâmetro, dois círculos idênticos de 24, e uma distância entre eles de 40 milímetros, de um centro a outro. Aqui, uma distância de 40 milímetros de um centro a outro. Saímos novamente do nosso ambiente. Aqui, o nosso desenho, ele não
não dá para saber se a peça, se esse furo aqui, ele é todo vazado ou não. Então, como não temos a gente saber com certeza se ele é todo vazado ou não, eu vou vazar, eu vou usar essa ferramenta Pocket. Aqui você pode delimitar, com o Pocket você pode delimitar o quanto material você quer tirar. No caso, o máximo de material que você pode tirar é a espessura da nossa peça, que é 20 mm. Se eu dar um preview aqui, ó, tá 20 mm, ele vaza. Então, e se eu, por exemplo, colocar 19, vou dar um OK aqui para ele crescer, ele vai ficar com 1 mm aqui ainda, antes de vazar. Então, não tem como, pelo nosso desenho, a gente não tem como saber se a peça é toda vazada ou não. Então eu vou supor que ela é toda vazada. Vou colocar aqui 20, não preview. Ok, tá toda vazada. Isso aqui é uma suposição que eu fiz, às vezes pela minha interpretação, pela interpretação de outra pessoa, pode ser que esse furo não seja todo vazado. Enfim, para o próximo desenho, essa meio que circunferência aqui, circunferência não, desculpa, me dá um branco disso aqui, do nome, essa peça. Clicamos aqui agora na face, voltamos para o ambiente Sketcher, e tem bem aqui o que nós vamos trabalhar, que é o Elongated Hole. Nós clicamos aqui nele, você vai criar uma linha, clicou, puxa e arrasta para cima. Quando você arrastar, ele vai criar esse formato. Você pode clicar em qualquer lugar, que depois você vai colocar. Opa. Só que, como nós podemos ver, ele tem uma espessura aqui de, no caso, 5 mm, que é o diâmetro desse aqui, o raio desse aqui, desculpa, é de 10 e o raio desse aqui é de 20. Então, nós temos aqui 10 e vamos criar outra coincidindo nos mesmos pontos que nós criamos. Vou puxar aqui a cota para o outro lado para ficar mais visível, vou colocar 5. Por que 5 e 10? Se eu pegar aqui, ó, daqui até aqui temos 20, que é o que o desenho está mostrando. Se eu pegar daqui até aqui, temos 10, que é assim como o desenho está mostrando. Então, por isso que eu estou usando 10 e 5 e não 20, 10 e 20 igual está no desenho aqui. Mas enfim. Ok. Voltamos, saímos do ambiente de Sketcher, voltamos para o ambiente Part Design. E nós sabemos que essa peça tem um volume de 8 mm. Então vamos acrescentar o volume a ela. Clicamos aqui. Já viu que ela está dando a prévia aqui de como vai ficar. Mas aqui no caso é 8 mm. Preview, ok. Está feito nosso volume. Ah, tem mais uma coisa que esquecemos na hora de fazer o package, que é a nossa altura, essa altura aqui, ó, esquecemos de colocar essa altura aqui no nosso desenho, perdão. E isso é uma coisa, até foi bom acrescentar nisso, como se você quiser voltar em qualquer parte, qualquer sketch da peça, qualquer pad, pocket, aqui na árvore você clica aqui em esse mais aqui no body,
vai ter aqui, ó, pad 1, o sketcher dele. Todos os sketchers vão estar aqui. Se você clicar 2 vezes no sketcher, ele volta. Então, nós esquecemos de acrescentar essa altura, que é de 40. Pronto. Ele já, assim quando eu acrescentei a altura, assim que eu voltar para o desenho, ele mesmo já corrige e bota na posição certa. Ok. Agora o que está faltando? O que está faltando para finalizar nosso desenho? Fazer esse formato aqui, fazer esse corte aqui na superfície, porque como vocês vimos, ele não dá um raio pra gente aqui nessa superfície. Aqui não tem um raio delimitado, então aqui é um corte propriamente dito, que vai ter uma ferramenta específica que faz isso pra gente. Mas nós temos essa meia circunferência aqui, 2 circunferências. Então vamos lá, a gente sabe que ela está no centro, a parte do centro. A gente cria aqui vamos fazer ela, cria na face da peça e volta para o sketch. Nós sabemos que são 2 semicircunferências aqui, ligadas uma na outra para formar para você fazer o pad. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, Project 3D Elements. Vou clicar nessa linha aqui de baixo. Ele automaticamente criou uma linha para mim aqui com base na aresta do desenho já. Então com base nisso, eu vou criar aqui 2 circunferências a partir do centro, sem tamanho, que eu vou habilitar o tamanho dela depois. 2 circunferências. Eu sei dessas circunferências. A menor tem 28 de diâmetro, 28 milímetros, e a maior tem 38. 38. Então, temos nosso aqui, mas não é só, agora não está totalmente perfeito. Por quê? Se a gente vier aqui, ó, em Tools, vai ter essa ferramenta aqui, ó, Sketch Analysis. Ele tá para você, sempre quando você fazer um package ou um pocket, principalmente um pad, fazer um pad, o seu desenho tem que estar perfeitamente fechado. Só que eu não quero isso aqui desse jeito. Então o que eu vou fazer? Porque essa linha aqui, ela ainda está me impedindo de eu fazer esse pad. Então a gente vem aqui, ó, na ferramenta Quick Trim, que é a borrachinha. Eu vou apagar a linha desse lado de cá. Ele vai falar aqui que vai modificar e deletar a operação e tudo, mas não tem problema, você aperta assim, porque é isso que a gente quer. A gente quer que isso aqui some. Clicar desse lado e clicar aqui no meio. Deu pra ver que ficou pontilhado aqui, porque ele excluiu essa parte, essa parte, essa parte. Mas vocês podem ver que aqui e aqui permaneceu. E eu quero que essa parte também suma e essa parte também suma. Agora, se a gente voltar aqui no Sketch Analysis, vemos que tem uma única peça aqui fechada para ser feita. A gente sai do ambiente, clica aqui em Pad e sabemos que tem 10 milímetros de espessura. 10 milímetros. Bom, nossa peça está quase finalizada. O que falta agora? Está faltando a gente fazer esse corte aqui. Então, uma ferramenta que chama, essa ferramenta aqui, ó, Triangle Fillet, que ela é justamente para esse tipo de ocasião. Nós selecionamos aqui, ó, as faces
Selecionamos essa face, e essa face. Dou o preview. Você está vendo que ele vai fazer esse corte. Ele já está efetuando o corte para mim. Olha que beleza. E assim a gente faz. Basicamente a gente reproduziu a peça. Acho que aqui no fundo também, nesse espaço aqui, a gente pode supor também que a peça é vazada. Então aqui a gente pode só clicar aqui, né, nessa face. Clicar no pocket. A gente dá o sim. Clica na face de novo. Dá aqui um reverse direction. Eu quero que é pro outro lado. E bota aqui up the last, que ele vai até o final. Dou OK. Pronto. Ele fez o corte para mim. Bom, finalizamos essa peça. E espero que possa ter apresentado várias ferramentas. E numa outra aula nós vamos fazer outros exemplos e abordar outras ferramentas também que vocês possam vir a utilizar no decorrer de algum trabalho que vocês vão fazer no curso e provavelmente no CATIA, né? Vocês vão utilizar em outras áreas aí. Então, pessoal, é isso. Isso aqui é uma peça relativamente simples. A gente pode disponibilizar um material para vocês com outras peças um pouco mais complexas e que vocês possam ter um grau de dificuldade um pouco maior, mas nada não tão complicado. Mas é basicamente isso. Agradeço a atenção de vocês e qualquer dúvida é só entrar em contato conosco que vamos tirar todas as dúvidas possíveis. Obrigado. Continuando o nosso curso, eu vou estar apresentando para vocês a ferramenta Generative Shape Design. Ele fica aqui nessa parte de Shape, bem aqui. O Generative Shape Design, ele basicamente vai ser a nossa estrela do curso, né? Ele que vai, neles que vão ser possíveis você criar todos as estruturas tubulares que é o foco principal do nosso curso. As videoaulas anteriores, tanto explicando o que é um product, o que é um part, o que é um body, as ferramentas de sketch e de part design, eles foram meio que tutoriais para auxiliar vocês a se ambientalizarem no programa, né? no software. E com isso, você, após ter feito adquirir todo esse conhecimento prévio, você será apto a trabalhar no que eu diria que seria o astro do nosso curso. O motivo principal da gente estar fazendo esse curso, né, esse mini curso, na cerimônia universitária, e para isso, quem pulou já para essa parte, eu aconselho a assistir as anteriores, pois será de muita valia e dúvidas que talvez você tenha aqui já foram respondidas anteriormente. Beleza. Para começar, eu vou dar uma explicada geral nas ferramentas principais que estão aqui. Essas que são ferramentas de ponto, de linha e superfície e tudo. A gente não é mais para te ajudar a identificar coisas. Você tem a ferramenta de Body Geometrical Set. Ela vai te auxiliar bastante, porque mais pra frente você vai ver que para cada, por exemplo, para cada tubo é bom você criar um body diferente, pois além de facilitar a sua vida na hora de realizar algumas simulações e tudo, facilita também para você visualizar se alguma coisa tá errado
ou você quer retirar um tubo para visualizar como é que está ficando outros. Então, ah, vocês vão entender que para cada tubo é bom fazer um body diferente. Então, clicando aqui você cria um body novo e clicando aqui você insere um novo set geométrico. É, então, é, passando aqui a gente passa nas ferramentas de volume. Elas vão servir para criar volumes nas suas superfícies que você vai criar, né? Tanto volume quanto, sei lá, fazer uma revolução num, num padrão, algo do tipo, em torno de um eixo. É esse tipo de coisa. Então ele vai te ajudar bastante nessa parte mais de volumes. Aqui são partes que vão te ajudar também a manter uniforme a sua, o seu, os seus tubos, o seu projeto, né? Tipo, você quer juntar uma superfície com outra, se elas estão tangentes uma à outra, é só você usar a ferramenta de join, e você vai juntar elas ou juntar tubos e coisas desse tipo. Então, ela vai te auxiliar bastante nessa parte. Ah, o, o split será mais na hora de cortar. Tem o split e o trim, eu vou explicar mais pra frente a diferença entre eles. É, esses aqui são mais. Não, a gente não utiliza tanto, mas é, talvez tenha alguma utilidade mais própria para ele. Esse aqui tá junto aqui, né? Tá. Aqui a gente tem a ferramenta de bump, de wrap curve, wrap surface e shape morphing. E no caso a gente vai conseguir modificar as nossas superfícies com elas, né? Aqui a ferramenta de ponto, linha e plano, que é básico de toda parte 3D assim, do CATIA. Temos a projeção, interseção e curva paralela, que facilita também em alguns casos, ainda mais utilizando outra ferramenta que é o Imagine Shape, que se der tempo a gente aborda um pouquinho nesse mini curso. Círculo, linha com várias curvas. Aqui a gente tem a junção, temos o diabolo, o furo, flange e bid. Eles vão te ajudar todos na hora de você quiser fazer algumas alterações na sua superfície. Temos aqui o unfold, que te ajuda também em determinados casos. Temos o transfer e o develop. Eles trabalham parecidos com esse projection e intersection aqui, mas de forma um pouquinho diferente. E também esse aqui é a ferramenta principal também na hora de fazer superfícies, que é o extrude, revolve, esfera e cilindro, mas principalmente o extrude. Temos o offset e temos o sweep, que também é muito importante. Temos o fio, que também vai ser bastante útil no nosso curso. Multisections e blend. Esses não vou usar muito, mas principalmente o extrude, o sweep e o fio. Eles são muito, muito, muito úteis mesmo. E para começar, eu vou explicar o básico assim. Por exemplo, eu estou entrando aqui, você clicar aqui e clicar em um plano, você entra no sketch daquele plano. Eu vou dando uma breve explicação. Aqui, por exemplo, nós temos uma linha, né? No caso. Aí eu quero fazer uma superfície baseada nessa linha. Eu clico na linha e ele pegou a direção normal aos planos. Então você só põe a dimensão. Você pode crescer para os dois lados, no caso. E nisso você cria uma superfície. É bastante útil.
Porque ele meio que vai ser a base de tudo. Tipo, superfícies vão ser a base do GSD. Ah, no caso, eu vou dar um Ctrl Z aqui, mas aqui no sweep, por exemplo, eu consigo pegar, principalmente nessa parte aqui, e no caso de tubos, né? Você vai criar nesse Czinho, que é na parte de círculos, e Center in Radius. No caso, você pega uma linha central e você escolhe um raio para utilizar, né? Então aqui ele vai fazer um tubo de raio de 20 milímetros, por exemplo. Aí qualquer modificação aqui é, você consegue fazer. Então, tanto superfície e agora tubos. E também outra ferramenta muito importante é o fio. Eu vou mostrar mais ou menos como é que funciona o fio. Eu fecho. Eu fecho aqui. E eu tenho toda essa superfície aqui, no caso, né? E eu quero fazer um. Tem todas essas três linhas. Esse também serve com diversas linhas, o fio, né? Aí você seleciona linhas que você quer. No caso, deu um probleminha aqui, mas vou ajeitar aqui. Porque ele não tá. Ele não reconheceu um grudado no outro. São sketches diferentes. Por exemplo, aqui, ó. Até utilizar aqui, ó. De um ponto ao outro. Aí eu quero fazer um fio. Eu posso selecionar três linhas diferentes e ele vai falar que o contorno foi fechado. Não funciona com mais de três linhas, pode ser infinitas linhas. Mas se ele fechar o contorno, você consegue fazer a superfície baseada em linhas que você determinou anteriormente. Vamos usar o exemplo aqui do fio, por exemplo. Tá, preview, ok. Com isso, eu consigo criar superfícies. No caso, aqui o Tix Surface, por exemplo. Nisso eu vou dar uma superfície que tem 10 milímetros de espessura. Aí criou um volume, no caso, baseado na sua superfície. E com esse volume você também consegue fazer diversas coisas. Por exemplo, eu usei aqui o exemplo do fio, mas a utilidade mais importante disso, na minha opinião, por exemplo, vou fazer um tubo e eu quero dar uma espessura para esse tubo. Então eu venho aqui no Tix Surface. Tá vendo essas setinhas? Essas setinhas ele vai mostrar para que lado a espessura vai ser dada. Vou botar com mais espessura para ter uma noção. Olha só, elas estão apontando para fora, as duas. Então ela vai dar uma espessura externa à superfície que a gente tem aqui. E se eu quiser fazer uma espessura interna, eu faço dessa forma. E com isso eu consigo fazer diversas aplicações para esses tubos. Com isso em mente, nós temos basicamente as ferramentas principais que a gente utiliza aqui no GSD. Isso é mais só para ter uma noção das ferramentas. As próximas partes já vão ser voltadas para essa questão de modelagem mesmo. E com isso você tem toda essa parte. Esses são os principais. Eu vou dar uma outra explicação breve aqui também. A questão de outros tipos de ferramentas, por exemplo. Aqui eu fiz duas linhas e vou fechá-las por aqui. Fechei, ok. Aí eu quero uma superfície baseada nessas três linhas. Ok, criei minha superfície. Vou dar o exemplo agora do volume revolve.
pego o perfil e o eixo que eu quero, e eu dou a angulação que eu precisar, e isso eu consigo fazer uma superfície, um volume baseado numa superfície e um eixo, entendeu? Aqui como eu dei 360, ele deu um errozinho, mas tá. Com isso eu também consigo usar essas outras ferramentas, mas de uso mesmo eu diria que seria o Tix Surface, o Extrude, o Sweep, o Fill e as outras ferramentas básicas de uso, né, no caso. Então, partindo disso, as próximas aulas já serão mais voltadas para modelagem. E no mais é isso. Até a próxima videoaula.